Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o plano cartesiano. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse sistema de coordenadas. Bom, você já deve ter jogado, se nunca jogou, é um jogo interessante, que é a Batalha Naval. Batalha Naval é um joguinho de localização, onde, para que você se localize num determinado mapa, você se orienta por uma letra na horizontal e por um número na vertical. Então, você coloca lá, por exemplo, B6. Então, você tem B na horizontal e 6 na vertical, você encontra lá um ponto do mapa. Essa orientação é similar com a orientação do plano cartesiano. O plano cartesiano é um plano que você divide por duas retas, uma vertical e outra horizontal. Essa reta vertical nós vamos chamar de eixo Y ou eixo das ordenadas. Então, está combinado que o eixo vertical chama eixo das ordenadas. Temos também aqui o eixo horizontal. Esse eixo horizontal ele vai chamar eixo X ou eixo das abscissas. O nome plano cartesiano vem do grande matemático René Descartes, que foi idealizador dessa proposta. René Descartes foi um matemático que nasceu no finzinho do século XVI, mais precisamente 1596, e morreu em 1650. A proposta de René Descartes era dividir esse plano, conforme eu disse, por eixos perpendiculares. O ângulo formado entre o eixo vertical e o eixo horizontal é um ângulo de 90 graus. A interseção desses dois eixos é um ponto que a gente vai chamar de origem, e as coordenadas da origem desse sistema é o 0, 0. Então você tem um ponto, que é a interseção dessas duas retas, e as coordenadas desse ponto são 0, 0. Uma coordenada x, 0, uma coordenada y, 0. E agora a proposta é a seguinte: se você se desloca horizontalmente da esquerda para a direita, você se desloca no sentido positivo. Se você se desloca horizontalmente da direita para a esquerda, você se desloca no sentido negativo. O mesmo aqui no eixo vertical, só que agora um deslocamento no sentido de baixo para cima é um deslocamento que a gente considera positivo, e um deslocamento no sentido de cima para baixo, um deslocamento negativo. De modo que a gente vai marcar agora, usando coordenadas retangulares, um ponto no plano, por exemplo, um ponto P, a gente vai batizar esse ponto de ponto P, e ele tem coordenadas, eu vou chamar as coordenadas dele de AB. Significa que o meu deslocamento horizontal foi de A unidades e o meu deslocamento vertical foi de B unidades. Então, está aqui um ponto representado no plano cartesiano. Esse sistema de localização é bastante interessante. A gente vai ver mais um pouquinho sobre ele agora. Acompanha. Eu aqui apresento para vocês o sistema de eixos horizontais, que a gente está chamando de plano cartesiano. Eu graduei esses meus eixos. Então, está aqui. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, menos 1, menos 2, menos 3. Olha o eixo aqui, vertical. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. O eixo vertical na parte inferior, ou seja, que está embaixo do eixo X, menos 1, menos 2, menos 3. Mais uma vez, eu represento a origem como 0, 0. Interseção dos eixos. Bom, quando a gente está trabalhando no plano cartesiano, eu preciso trabalhar com um par ordenado. O nome ajuda. O que é um par ordenado? Eu vou ter um par de números, ou seja, dois números,
em que a ordem faz diferença. O primeiro número que aparece no par é o número que eu vou representar no eixo X. Quantas unidades eu me desloquei horizontalmente. Então, vamos chamar de abscissa do ponto. A abscissa do ponto P é A. E o B é quanto eu me desloco verticalmente. E eu vou chamar de ordenada do ponto. Vamos entender que tem diferença quando eu troco a ordem. Vamos pegar, por exemplo, dois pontos. Aqui eu vou chamar um ponto de ponto A. O ponto A vai ser o ponto 1, 3. Eu vou pegar aqui um ponto B, que vai ser o ponto 3, 1. Vamos verificar que no plano cartesiano eu vou chegar em locais distintos. O ponto A vai representar um determinado local e o ponto B outro. Vamos lá. Ponto A. Uma unidade na horizontal para a direita. Por quê? Porque é positivo. Está aqui. Uma unidade. 3 unidades para cima. Então, represento aqui o meu ponto A. Uma unidade positiva em X, 3 unidades positivas em Y. Vou representar meu ponto B. 3 unidades positivas em X e 1 unidade em Y. Aqui eu represento o ponto B. Essa maneira de representar essas coordenadas no plano vão ser chamadas de coordenadas retangulares. Por quê? Porque a gente representa essa localização fazendo um retângulo pontilhado, justamente com esse deslocamento. Ó. 3 unidades, 1 unidade. 3 unidades, 1 unidade. O que a gente precisa estudar agora? Eu preciso verificar o seguinte. Já que eu tenho dois eixos perpendiculares, e esses dois eixos representam um plano, quando eles se intersectam, eles dividem o plano em 4 regiões. Essas regiões nós vamos chamar de quadrantes. O primeiro quadrante é o quadrante em que a abscissa é positiva e a ordenada é positiva. Significa o seguinte, se eu tenho um ponto qualquer nessa região que eu estou apontando aqui com a mão, eu tenho um ponto localizado no primeiro quadrante. Eu já sei que a abscissa dele é positiva e que sua ordenada também. E os outros 3 quadrantes, como é que eu vou encontrar? Eu vou girar no sentido anti-horário. Sentido anti-horário é o sentido contrário do relógio, que para a gente vai ser um sentido positivo. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. O que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui numa tabela como é que vão ser os sinais desses quadrantes. Então, vamos lá. O primeiro quadrante, conforme eu acabei de dizer, ele vai ter abscissa positiva e ordenada também positiva. Quando eu me locomovo para o segundo quadrante, veja bem, um ponto que está nessa região aqui que eu estou apontando, a abscissa é negativa, porém a ordenada é positiva. Então, negativo e positivo. Olha lá, um ponto no terceiro quadrante, um ponto localizado nessa região aqui. A componente horizontal é negativa e a componente vertical também é negativa. Então, um ponto no terceiro quadrante vai ter tanto abscissa quanto ordenada negativos. Agora olha para um ponto aqui no quarto quadrante, um ponto nessa região, olha o que acontece. Ele tem abscissa, ou seja, a componente dele horizontal é positiva, entretanto, a componente vertical é negativa. Então, o que mais que pode acontecer?
eu posso ter um ponto em cima dos eixos. E quando você marca um ponto em cima do eixo, é importante que você entenda uma coisa. Se eu tenho um ponto aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto C. Esse meu ponto C é um ponto que está em cima do eixo X. O que ele tem de especial? Quando você está localizado em cima do eixo X, quanto foi o teu deslocamento vertical? O teu deslocamento vertical é nulo. É zero. Então, eu vou dizer que um ponto que está em cima do eixo X tem ordenada zero. Eu vou representar esse ponto aqui, C, como um ponto x2. Ele tem, esse x2 não é zero. Se esse x2 fosse zero, seria a origem. x2 e a ordenada dele, zero. Vou marcar também agora um ponto que está em cima do eixo Y. Quando eu marco um ponto em cima do eixo Y, o que ele tem de especial? Vou pegar aqui um ponto em cima do eixo Y, eu vou chamar esse ponto de D. Esse meu ponto D, se ele está em cima do eixo vertical, qual foi o deslocamento horizontal desse ponto? Se eu quero sair da origem e chegar nesse ponto D, qual foi o meu deslocamento horizontal? Nulo. Eu só tive um deslocamento vertical. E como eu representei esse ponto aqui embaixo do eixo X, eu vou dizer que esse ponto é 0 em y2, e eu tenho a certeza que esse número y2 é um número negativo. Da mesma forma que, como eu representei aqui no plano x2, do lado direito do eixo y, eu tenho a certeza que esse número x2 é um número positivo. Bom, no nosso próximo encontro, vamos falar mais sobre o plano cartesiano, vamos representar mais pontos no plano, vamos representar outras figuras também. Um abraço, até a próxima aula.